Essa cena foi exibida em um julgamento e tornou esse caso conhecido no mundo todo. O que se vê aí é um pai forçando seu filho de 6 anos de idade a correr na esteira porque estava gordo demais. E ó, eu já vou adiantar para vocês que esse caso é bem perturbador por todos os detalhes, as nuances. A criança perdeu a vida depois disso que a gente acabou de ver. Mas não só por isso. Já havia aí um histórico de abusos. Mas essa cena retrata só um pouco do que o pequeno Corey passou nas mãos desse sujeito, que infelizmente era o pai dele. O garotinho viveu 5 anos em paz, até que ele conheceu o pai. Pois é, pessoal. Ele conheceu o pai biológico quando ele estava ali com 4, 5 anos de idade e perdeu a vida por causa desse crápula quando ele tinha 6 anos. Mas eu vou explicar tudo para vocês em detalhes. Eu sou o Marcos Campos, sejam todos muito bem-vindos. Se você gosta de conhecer histórias reais, eu te convido então a me acompanhar aqui em todas as redes. É só me procurar por @EuSouMarcosCampos. Se puder também, considere entrar para o nosso clube de membros, porque isso ajuda demais diretamente aqui na produção dos conteúdos. Caso você não possa se tornar membro agora, não tem problema, é só deixar um like e ficar comigo até o final aqui, que isso já vai ajudar bastante o canal. Combinados? É isso então, recados dados, vamos aos fatos. Em Nova Jersey, no dia 2 de abril de 2021, o Corey foi levado a um hospital pelo pai biológico, o Christopher Gregor, onde esse homem deixou o pequeno para morrer sozinho. Sozinho, isso mesmo. E olha, é de suma importância essa informação para a gente entender sobre tudo que aconteceu nesse caso e principalmente para entender quem é esse sujeito aí, o Christopher Gregor, que é o pai que agora está sendo julgado pelo assassinato da criança. História, como vocês sabem, né, pessoal, que envolve criança é sempre bastante densa, pesada, mas também é uma forma da gente dar voz a essas crianças, não só ao Corey, né, como várias outras que a gente já fez aqui no canal. Inclusive temos uma playlist, uma série inteira dedicada a crianças e adolescentes que sofrem nas mãos desse tipo de monstro. Infelizmente nós sabemos que isso não é novidade, né, tem aos montes. Mas quem sabe aqui, né, produzindo um conteúdo com o máximo de respeito possível, a gente possa dar voz, né, mexer minimamente com quem possa se interessar no sentido de que tem, né, o poder ali para fazer alguma mudança e evitar que mais crianças inocentes assim sofram na mão de pessoas como esse pai aí. Muito bem. Foi no dia 2, então, de abril de 2021, por volta das 9 horas da manhã, que a Brianna, a mãe do Corey, deixou o filho de 6 anos na casa do Gregor, o pai. Mais tarde, após o Corey tirar uma soneca e ter acordado sem se sentir muito bem, meio adoentado, com a respiração ruim, o Gregor levou o menino para a sala de emergências lá no Southern Ocean Medical Center. Quando eles chegaram até esse hospital, o Corey estava quase sem vida. Os médicos estavam ali tentando entender o que estava acontecendo com a pequena criança, quando então ele sofreu uma convulsão durante uma tomografia. Durante esse exame, o Corey morreu, apenas com os médicos e os enfermeiros ali do lado dele, pois o pai, o Gregor, tinha deixado o menino lá no hospital e simplesmente saiu. Fugiu, né? Melhor dizendo. A sua mãe não sabia de nada o que estava acontecendo até aquele momento, porque nem o pai nem o hospital tinham comunicado à mulher ainda do que estava acontecendo com o Corey. E olha, só o fato desse pai ter deixado o filho naquele estado sozinho no hospital já fala muita coisa sobre esse homem, não é? Mas eu garanto a vocês que ele é pior do que vocês podem estar imaginando até aqui. Não havia ninguém com o pequeno Corey, ninguém que ele amasse ali com ele naqueles instantes finais. E isso, além da dor imensurável, né, da perda de um filho tão precocemente assim, é algo que a mãe dele, infelizmente, vai ter que conviver a partir de agora. Mas esse caso se tornou conhecido publicamente mesmo no mundo inteiro durante o julgamento já. Então nós vamos direto a essa parte, pois assim nós vamos conseguir entender o que realmente aconteceu. Durante o julgamento, foi exibido o vídeo com as imagens das câmeras de segurança lá da academia em que o Gregor levou o Corey. Ali, a gente pode ver a criança se esforçando, né, na esteira, correndo e correndo sem parar, e o pai ali aumentando a velocidade e a inclinação do aparelho cada vez mais, a cada instante. O Corey está visivelmente além das suas capacidades, além das suas forças. É uma criança de 6 anos, né? Ele tá ali exausto no equipamento, até dá uma titubeada, mas o Gregor agarra o
o menino de forma completamente insensível e o obriga a continuar correndo. Esse episódio absurdo na academia aí ocorreu no dia 20 de março de 2021, ou seja, 12 dias antes do Corey perder a vida. Dias depois disso, o Corey se queixou, na verdade, de dores, também falta de ar e tontura. A mãe do garoto relatou esses ferimentos do menino à Divisão de Proteção e Permanência Infantil de Nova Jersey. E por dividir a guarda do filho com o Gregor há pouco tempo, é bem verdade, ela suplicou que alguma atitude legal fosse tomada, né, para proteger o filho em relação a esse pai que era um potencial abusador. Depois disso, ela levou o menino até o médico. Durante essa consulta, o Corey falou que seu pai o obrigou a correr na esteira, pasmem, porque ele era muito gordo. No dia seguinte a essa consulta, a Brianna, a mãe, tinha como obrigação legal deixar o pequeno Corey na casa do pai, e assim ela acabou fazendo. Horas depois, o Corey passou mal e perdeu a vida. As explicações que o Dr. Thomas Andrew deu são as seguintes. O patologista forense, o Dr. Thomas Andrew, que também foi pediatra na sua carreira, durante aí o seu testemunho, determinou que o que aconteceu com o Corey foi um homicídio. Então, ele era submetido a abuso infantil de forma crônica e que ele tinha lesões por impacto contundente no peito e no abdômen, também com uma laceração no coração e também contusão pulmonar no pulmão esquerdo e lacerações no fígado. Dá pra imaginar, não é, pessoal? O Dr. Thomas, além disso, disse que acredita que o Corey tinha sofrido uma lesão traumática aguda no coração entre 4 e 12 horas antes de sua morte, e essa foi a real causa da sua morte. Mas depois lá durante todos os detalhes do julgamento, eu vou dar mais informações sobre o que esse médico falou. Mas enfim, pessoal, tudo isso nos leva até o Christopher Gregor, que é o pai assassino, e quem ele é e o que ele era na vida do Corey. Até completar 5 anos, 4, 5 anos, as fontes não deixam isso muito claro, o Corey não conhecia o seu pai biológico. E ele tinha apenas 6 anos quando ele morreu, como a gente viu, não é? Então foi uma janela pequena aí de tempo que ele teve que conviver com esse monstro sádico. Logo depois de ter a paternidade reconhecida, um juiz, de família ordenou que o Corey deveria ir morar com o pai biológico. Uma pessoa que ele não tinha relacionamento algum antes. É até difícil da gente entender e falar baseado só em fontes, porque eu sempre ressalto isso pra vocês. A gente não tem, como bater o martelo pra falar que foi exatamente isso que aconteceu. Mas a gente também não pode duvidar, porque isso é consensual em todas as fontes que noticiam o caso, né? Até onde se sabe, houve uma ordem judicial, que dava aí ao pai o direito de morar com o Corey. Mas isso aparentemente não aconteceu. Não sei se houve aí um acordo legal onde eles dividiriam a guarda e ficaria só naquela questão de visitas, Visitas que a mãe tinha obrigação de levar o menino, como ela fez aí no dia do falecimento dele. Mas é uma coisa assim que foge completamente ao bom senso, não é? Você pegar uma criança de 5 anos de idade e entregar para um pai que ele acabou de conhecer, não é? Será que tinha um histórico aí? Depois a gente vai ver no julgamento que a mãe fala uma coisa sobre ele, que isso aí ligaria todas as sirenes de alerta. Mas a mãe do Corey era uma mulher comprometida com a maternidade, tanto que no dia anterior à morte do menino, a Brianna estava tão preocupada com ele que o levou para um pediatra. O Corey foi muito bem examinado pela doutora Nancy Deacon. Segundo essa médica testemunhou, o Corey estava quieto nesse dia aí, sentado ali na mesa do exame, e quando ela entrou na sala, ao notar que o menino estava muito sério, cabeça baixa, meio triste, cansado, uma criança de 6 anos, era estranho isso, Então ela decidiu fazer um exame mais criterioso, minucioso nele. Ela notou que ele tinha hematomas na cabeça, no quadril, no peito e também no braço. Enquanto olhava o menino, a pediatra perguntou para ele onde eram as outras lesões, mas o Corey não dizia nada, ele apenas ficava em silêncio. Tanto a pediatra quanto a mãe do menino tentaram, persuadi-lo ali, fazer ele contar tudo o que estava acontecendo, o porquê daqueles machucados. E depois de muito insistirem, o menino disse que tinha se ferido jogando futebol com o pai e que ele também tinha caído em uma esteira. O menino depois disso ficou bem choroso, sabe? Ele pediu pra mãe não falar isso pra ninguém, não contar pra ninguém aquilo. Ele fez a mãe prometer que não contaria o que ele tinha acabado de dizer, para o pai. Essa história aí do pai ter colocado ele na esteira.
Mas ele não queria que o seu pai soubesse de maneira alguma disso. E isso, né, faz com que a gente pense que o menino estava sendo completamente coagido, né? O pai colocava ele na parede e deixava o menino com medo, né? Talvez fosse pior ele ficar sabendo, mas é aquela história, né? A mãe, né, tem que estar ali de olho e qualquer sinal realmente fazer isso que eles fizeram, hein? Que elas fizeram, na verdade, na consulta, né? Perguntar pra criança até que ele acabou contando, mas ficou com medo e pediu pra não contar pro pai. Tudo bem, mas a partir daí dá pra se tomar uma atitude. Mas enfim, galera, resumindo aqui todo o pensamento, é claro, evidente que esse pai, né, nesse curto período que ficou com o Corey, transformou a vida da criança no inferno, né? Olha, ele não queria mais correr quando tudo aquilo lá aconteceu que a gente viu nas imagens. Mas é dito que o pai falou que ele estava muito gordo, como nós vimos, e por isso ele deveria continuar correndo na esteira. Pessoal, vocês conseguem imaginar um pai, né, fazendo aí a ligação com o pensamento que eu acabei de compartilhar aqui com vocês, um pai obrigando uma criança de 6 anos a correr na esteira, naquela velocidade que a gente vê no vídeo, dizendo que ela tá muito gorda. É assim um negócio que, olha, é inédito as nuances de crueldade desse caso. Mas vamos então ver finalmente quem é esse crápula. Christopher Gregor estudou na Monroe Township High School, lá em Nova Jersey. Nos anos de ensino médio, ele se destacou por ser um aluno, né, de honra e também grande defensor do time de futebol americano. Ele era tão bom no futebol americano que, inclusive, ele chegou a disputar um campeonato estadual em 2009. Nesse mesmo ano, ele foi selecionado para fazer parte do programa de mentoria Heroes and Cool Kids do distrito para estudantes ali do ensino secundário. Esses jovens escolhidos são considerados modelos positivos pelos seus administradores, de acordo com um relatório publicado em 2010 pela Home News. Que ironia, não acham? Depois de se formar, o Gregor frequentou a Universidade Wesleyan, uma pequena escola aí de artes liberais com cerca de 3.200 alunos, que fica localizada em Middleton, em Connecticut. Em novembro de 2010, porém, o verdadeiro Christopher começou, né, a mostrar as asinhas, abrir as asinhas. Ele foi preso por roubar o quarto de um residente ali do dormitório e, embriagado, ele agrediu 2 estudantes que tentaram detê-lo quando viam que ele estava tentando fugir do local ali. É dito que ele deu socos, cotoveladas no rosto desses jovens. Mesmo com esses problemas, ele conseguiu se formar como psicólogo na Universidade do Arizona, uma escola online anteriormente chamada de Ashford University, de acordo aí com o LinkedIn do sujeito. Não dá nem pra comentar, né, pessoal? O cidadão era psicólogo, velho. Psicólogo. Mais tarde, ele até obteve um mestrado em educação secundária de ensino pela Escola de Educação da Universidade Johns Hopkins. Nos últimos anos, o Gregor teve diferentes empregos, né, em vários lugares lá dos Estados Unidos, Flórida, Nova Jersey, Maryland, sempre por períodos curtos. Uma característica interessante pra gente analisar nesse caso, né? O cara parece que era meio inquieto, insatisfeito. Em um ano, ele atuou como conselheiro de linha direta de crise, também foi corretor de imóveis, professor de matemática e associado de vendas do Tampa Bay Lightning, da NHL. E aqui não dá para não mencionar, inclusive uma frase, né, do meu saudoso avô, que tem toda a razão. O sujeito, além de ser inquieto, é daquele tipo que quem muito sabe, sabe de nada, não é? O cara era completamente insatisfeito com ele mesmo, né? Acabava descontando as pessoas que cruzavam o caminho dele, como a gente vai ver. O hominho aí era coisa ruim mesmo. A mídia local afirma que, de acordo com registros públicos, o Gregor acumulou mais de meia dúzia de acusações criminais em Baltimore entre agosto de 2017 e abril de 2018, incluindo agressão, roubo e destruição de propriedade. Ele chegou, por um tempo, a trabalhar como professor de matemática na Urban Teachers em Baltimore. É aquilo que eu falei, né? Quem muito sabe nada, talvez tenha gerado o efeito contrário na cabeça dele, né? Ele achou que ele era muito espertão em tudo e talvez, né, esse comportamento bizarro dele tenha influenciado na atitude dele com o pequeno Corey, né? Com o filhinho dele. 5, 6 anos. O cara viveu um ano e pouco com o filho e fez tudo aquilo, né? Autoritário, sujeito arrogante, egocêntrico. Mas continuando, em 2018, ele voltou a residir no seu estado natal, onde, de acordo com seu perfil profissional, ele trabalhou como corretor de imóveis na Red Door Real Estate em Nova Jersey. Como vimos, pessoal, ele sempre teve problemas com as autoridades. Ele era uma pessoa instável em todos os sentidos,
mas ele conseguiu se superar e chegou ao ápice da sua insanidade. Olhem só, pessoal. É chocante demais, né? O Corey cai algumas vezes, enquanto o pai aumenta a velocidade da esteira e a sua inclinação também. E é um comportamento cruel e insensível. E cruel e insensível eu até acho polido demais para descrever esse ser trevoso aí. Olha, vocês já devem estar imaginando aí, e com razão, que houve negligência também nesse caso, por parte aí, né, das pessoas que poderiam ter feito algo. A mãe do Corey, a Brianna, fez diversas reclamações denunciando o abuso infantil que o filho vinha sofrendo. O primeiro relato do abuso contra o filho foi em setembro de 2019, quando o Corey passou um tempo pela primeira vez com seu pai biológico. Acho que foi a época aí que ele acabou conhecendo, né, que o homem de repente veio atrás da criança. Depois, ela relatou novamente em abril e em julho de 2020, e também em abril de 2021, precisamente um dia antes da morte do menino. No dia em que o Corey morreu, a Brianna havia fotografado os ferimentos, os hematomas e os arranhões na criança. Mas aparentemente, mesmo com tantas denúncias, tantas provas, a Brianna nunca foi levada a sério. E aqui é até impossível de não correlacionar, de lembrar com o caso da Sofia Ocampo aqui do Brasil, não é? Como pode se repetir tantas vezes casos parecidos, assim, envolvendo criança, sabe? Só que essas pessoas não acompanham canais de crimes reais, cara, né? Aí tá a função social de um canal de crime real, né? Por isso que eu falei no começo, mesmo que minimamente, se a gente conseguir tocar, chegar em alguém que possa fazer a diferença, porque quando chegar um caso desse em um hospital, essa menina, Sofia Ocampo, passou 30 vezes em hospitais, né? Deu entrada aí em pronto-socorro com diversos problemas. Era claramente, estava sendo abusada, o pai falou. Esse caso é bizarro, né, gente? Porque houve aí também preconceito, uma série de coisas terríveis. Eu sempre menciono ele aqui quando eu apresento casos de crianças, porque é emblemático, a gente não pode deixar morrer, porque a gente tem que cutucar a ferida dessas pessoas irresponsáveis que não tomam atitude. Mas enfim, continuando aqui o caso do Corey, em testemunho também, a Brianna contou que o menino foi concebido durante, na verdade, uma agressão íntima realizada pelo Gregor, e que ele era um homem extremamente abusivo. Enfim, a gente já viu, né? No julgamento, não ficou claro como o Gregor e a Brianna Mitiolo se conheceram, mas ela garantiu que o homem apareceu na vida do menino um ano e meio aí, pouco, né, antes da morte da criança. A morte do Corey ocorreu apenas um dia depois que o tribunal rejeitou um processo urgente no qual a Brianna buscava a custódia total do filho. Como eu disse para vocês, o patologista forense determinou que a causa da morte do Corey foi homicídio devido a abuso infantil crônico, contínuo, que incluía ali ferimentos contundentes no abdômen, no peito, até uma laceração no coração. E agora, pelo depoimento da Brianna, fica claro que ela já estava em conflito, né, com esse cara aí há bastante tempo. Tem uma declaração extremamente grave, né, do abuso aí. A criança teria sido concebida até durante uma agressão íntima. Então tinha, né, material, tinha evidências, tinha fatos aí circunstanciais suficientes para ter colocado esse, né, miserável sob vigilância, deixar essa criança na mão de um cara desse. Esse patologista forense ainda afirmou, né, o Dr. Thomas Andrew, que ele foi chamado pelo tribunal para testemunhar, e é ali que a coisa, né, ficou sinistra. Ele compartilhou detalhes sobre a causa da morte da criança. Durante mais de 15 minutos, o especialista falou ali sobre as causas da morte. Ele reconstituiu as últimas horas da criança e revelou os resultados dos exames necroscópicos. Em primeira instância, o Dr. Andrew esclareceu que foi contatado pela primeira vez pelo Ministério Público do Condado de Ocean em setembro de 2021. O MP pediu para ele para rever todo o material relacionado com a morte do Corey Mitiolo, principalmente a necropsia inicial, a fim de oferecer sua opinião profissional sobre a causa e a forma como o menino morreu. Nesse testemunho, o médico deixou claro que não foi ele quem fez a primeira necropsia, pois esse procedimento foi realizado em abril de 2021 pelo Dr. Dante Ragassa, do gabinete do gabinete ali que estava investigando, né, do condado de Ocean. Em seguida, ele especificou a que tipo de material teve acesso para tirar suas conclusões sobre o caso, e ele disse que ele viu imagens que mostravam os tecidos orgânicos do falecido, também pôde ler os registros médicos de 3 hospitais diferentes por onde o Corey tinha passado, né, dada entrada ali na emergência, também os registros fornecidos pelos pediatras que a criança passou. Ele teve acesso também aos arquivos policiais e registros telefônicos e também pôde ver o vídeo do Corey correndo na esteira. Feitas todas as suas alegações, o médico deu seu parecer sobre a causa da morte do Corey.
entre aspas. Depois de revisar todo o material, concluí que o Corey, de 6 anos, morreu devido a ferimentos e impacto contuso no tórax e abdômen, uma laceração no coração, uma contusão pulmonar e uma laceração e contusão no fígado. E afirmou que o que aconteceu com Corey, com toda certeza, tinha sido um homicídio. Em seguida, o médico explicou que na patologia forense só existem 5 tipos de formas de morrer: morte natural, acidente, morte auto-infligida, homicídio ou, em casos mais raros, morte indeterminada. No caso de Corey, esses ferimentos não poderiam ter sido causados por ele mesmo. Então, eu não preciso nem dizer o óbvio aqui, né? Essas lesões, dado seu padrão e distribuição pelo corpo, são consistentes com o fato de terem sido feitas por outra pessoa. Consequentemente, qualquer morte que esteja ligada à ação de outra pessoa é considerada como, do ponto de vista médico, como homicídio. E como a morte do Corey ocorreu nas mãos de outra pessoa, não havia dúvidas. As horas finais do Corey e os resultados da necropsia demonstraram para o Dr. Andrews que houve um crime. Ele também comparou a primeira visita de Corey ao médico com os seus últimos momentos. A primeira vez que o Corey recebeu o atendimento médico foi em um hospital que, naquele momento, verificou que a criança apresentava vários hematomas em diversas partes do corpo, mas nenhum deles foi a causa da morte. Naquele momento, ele estava, digamos, estável, normal. Ele até conversava. Ele conversou com o médico, contou o que tinha acontecido. Não houve problema nenhum até esse momento. Infelizmente, ainda devia ter tido. Porém, poucos dias depois, Corey esteve novamente em um hospital. Dessa vez ele foi levado ao Southern Ocean County Medical Center pelo próprio pai. Quando ele chegou lá, ele estava em condições médicas alarmantes, estava pálido e em estado de choque. Ele estava com a saúde bem instável para saber o que estava acontecendo com ele, então foi feita uma tentativa de tomografia. E foi nesse momento que o Corey passou muito mal, teve uma convulsão, uma parada cardíaca e acabou perdendo a vida. O patologista forense ainda concluiu com o resultado da necropsia que lhe foi entregue pelo Dr. Ragassa o seguinte: durante o procedimento, foram novamente encontrados vários hematomas no corpo. Foram as primeiras descobertas externas. Então, anormalidades internas foram descobertas também. Um enorme hematoma foi encontrado no pulmão esquerdo do Corey. Um rasgo nas paredes internas do coração. Além disso, sob o diafragma e perto do fígado, descobriram 2 lesões adicionais, uma ruptura interna e uma contusão, da qual emanou uma pequena quantidade de sangue que caiu na pelvis. Bem, esse foi o testemunho do patologista, que com toda certeza foi algo levado muito em consideração e que pesou bastante nas decisões dos jurados ali durante o julgamento. O veredito foi unânime após um julgamento em que os jurados ouviram várias testemunhas sobre o que tinha acontecido, na morte do Corey Mitiolo. Gregor foi inicialmente acusado de homicídio e de colocar uma criança em uma esteira de academia e forçá-la a correr em alta velocidade. A defesa do sujeito respondeu dizendo em seus argumentos finais que o promotor não apresentou nenhuma evidência de que Corey morreu devido a traumatismo contuso e lacerações no coração e no corpo, conforme determinado pela necropsia. Os advogados de defesa também abordaram um trecho do vídeo da academia em que o Gregor aparece mordendo a cabeça da criança, mas alegaram que não havia nenhuma evidência física dessa ferida na criança. Bem, o Gregor decidiu então não prestar depoimento nenhum em sua defesa. Por fim, o promotor do condado anunciou que em 31 de maio de 2024, Christopher Gregor, de 32 anos, de Monroe Township, seria considerado o culpado de homicídio culposo agravado em conexão com a morte de seu filho de 6 anos. Após um julgamento de quase 6 semanas, o juiz Guy P. Ryan proferiu o veredito. O júri concluiu, para além de qualquer dúvida razoável, que Gregor causou de forma imprudente a morte de Corey por volta de 2 de abril de 2021 em circunstâncias que manifestaram extrema indiferença pela vida humana. O júri também considerou o Gregor culpado de pôr em perigo e bem-estar de uma criança em conexão com eventos ocorridos em 20 de março de 2021. Ou seja, no julgamento também foram apresentadas evidências de que o menino já vinha sofrendo na mão dos pais, Ao fazer isso, o júri determinou que o Gregor, tendo o dever legal de cuidar do Corey, prejudicou conscientemente o menino, tornando assim uma criança abusada e negligenciada. A sentença do Gregor está programada pelo juiz Ryan para ser proferida oficialmente no dia 2 de agosto de 2024. E quando sair, a gente fixa aqui nos comentários. Momento em que ele poderá ser sentenciado em até 30 anos de prisão pelo crime de delito, o homicídio culposo agravado, sujeito aos termos da lei
de não liberação antecipada, ou seja, talvez ele não consiga nem a possibilidade condicional. Gregor também pode pegar mais 10 anos pelo delito de colocar a vida do Corey em risco. Christopher Gregor deve viver o resto da sua vida sabendo que ele, somente ele, foi responsável pela morte do seu único filho, de 6 anos de idade. É certo e justo que ele carregue esse fardo pesado durante o resto da sua vida. Embora nada possa trazer, a presença preciosa dessa criança de volta aos seus familiares, a justiça terrena talvez possa trazer um mínimo de conforto para que essas pessoas continuem levando a vida, não é? Mais atualizações eu comunico vocês. Se sentirem confortáveis, use o espaço dos comentários aí. Olha, esses casos sugam a gente, né? Mas é isso, obrigado pela sua companhia. Beijo do Ruivo, até o próximo episódio.